Olá, eu sou Rodrigo Weber e fui convidado pela Eliane para vir aqui conversar um pouquinho com vocês sobre como proteger a sua casa de energias nocivas utilizando placas e gráficos radiônicos. Antes de começar, a gente precisa esclarecer o que seriam essas energias nocivas, né? A energia por si só, ela é neutra. O problema é a informação que a energia carrega. No caso dos humanos, são os pensamentos, emoções ou sentimentos que acabam alterando a qualidade da energia que nos cerca. A gente chama isso de formas-pensamento. O ser humano fabrica formas-pensamento o tempo inteiro. A gente está o tempo inteiro pensando e sentindo. Sendo assim, nós acabamos emitindo essas energias que vão ficando acumuladas no nosso ambiente e que, com o passar do tempo, podem começar a nos prejudicar. As pessoas sensíveis, as mais sensíveis, percebem essas alterações com maior propriedade, né? Geralmente você acaba entrando em um ambiente e você fala, nossa, aquele ambiente está tão pesado, carregado, né? Mas, de qualquer forma, qualquer pessoa que comece a habitar aquele ambiente ou passar muito tempo naquele ambiente vai sentir os efeitos daquela energia predominante, daquele tônus vibratório naquele ambiente. Então, da gente falar sobre como proteger, é preciso a gente falar primeiro sobre como limpar, né? Não adianta nada você trancar a porta de casa com o ladrão do lado de dentro. Para isso, eu vou passar para vocês algumas receitas simples, não é nada muito complicado, e que vocês vão perceber diferença assim, facilmente. E não é uma coisa sutil, não. Vocês percebem uma grande diferença na leveza que o ambiente acaba apresentando depois que vocês fazem isso. A primeira parte que a gente precisa limpar são as emoções e sentimentos. Para isso, nós fazemos a utilização dos líquidos. Então, eu vou passar para vocês 3 receitas que são feitas em 2 litros de água. Independe da sua religião, do que você acredita, isso não interfere. Vou precisar aqui compartilhar uma tela com vocês. A primeira receita, você vai pegar 3 ervas diferentes. Manjericão, alecrim e arruda. Meio maço de cada para 2 litros de água. Bom, lembre-se que tudo que eu vou falar daqui em diante para vocês, começa em você. Da mesma forma como são as suas formas de pensamento que criam um ambiente favorável ou um ambiente nocivo, você vai precisar criar formas de pensamento que vão beneficiar e limpar o seu ambiente. Então, tudo começa com a sua mente, seus pensamentos, suas emoções e os seus sentimentos. Então, você vai pegar os maços dessas ervas, né, meio maço de cada, vai colocar nesses 2 litros de água e vai macerar. Vai macerando dentro da água. Enquanto você macera, você vai se concentrar no quê? Você vai imaginar a sua casa limpa. Todas as emoções, os sentimentos ruins foram embora. Você vai imaginar a sua casa limpa, leve, cheia de alegria, de leveza, de tranquilidade, e vai macerando. Quando essa água ficar verdinha, você pode parar de macerar, deixa aí paradinho durante 1 hora, mais ou menos. Depois você vai coar essa água e os restinhos de erva você pode jogar num jardim, num jogue debaixo dos pés dessas ervas, caso você tenha colhido do seu quintal, porque senão elas acabam morrendo, ou dos vasos que você tem em casa. Você tem que colocá-las no pé de uma outra planta que não seja essas. Entendeu? Bom, aí você vai pegar essa água e vai pegar um pano e vai passar esse pano esfregando o chão da sua casa dos fundos para frente. Se você morar num sobrado, começa com o andar de cima, depois você desce, começa no andar de baixo dos fundos para frente. Se for num apartamento ou casa térrea, você vai dos fundos para frente da casa, em direção à porta de entrada, e vai esfregando. Enquanto você vai esfregando, você vai determinando que sua casa está leve, está limpa, de qualquer emoção negativa. Muito pelo contrário, sua casa está levinha. Quem determina é você. Sempre você vai com um outro balde, vai torcendo o pano nesse outro balde. Não torce no mesmo balde, não. Depois, o que sobrar dessa água no balde da água torcida,
você joga no vaso sanitário ou no tanque, mantém a torneira aberta durante uns minutinhos para aquela energia escoar e tudo bem. Se sobrar um pouquinho dessa água, você, se quiser, pode colocar no borrifador e borrifar pelos seus ambientes. Isso é, no caso, a água com ervas. Você poderá também fazer a utilização do amoníaco. Para cada 2 litros de água, você vai pingar 6 gotinhas de amoníaco. Não pingue mais do que isso, porque o amoníaco em excesso, em grande quantidade, ele neutraliza todas as energias do seu ambiente, inclusive as que são benéficas. Então, para cada 2 litros, 6 gotinhas. Ou cloro. Para cada 2 litros, 2 colheres de sopa de cloro. E aí você vai proceder da mesma forma que você fez com a água de ervas, caso você tenha escolhido o cloro ou o amoníaco. Você vai pegar o pano, o balde com a água e o cloro, e um balde que você vai trazendo junto para torcer o pano e vai passando dos fundos para a frente, determinando que a sua casa está limpa, ordenando que todas as emoções negativas sejam retiradas do ambiente, que elas sejam escoadas para fora da sua casa. É simples, é isso. O que sobrou, você vai lá, joga no vaso sanitário, se livra daquilo. No caso do cloro, por favor, não coloque no borrifador e borrife no ambiente, porque você vai acabar estragando seus móveis, cortinas, essas coisas. Né? Então, isso é muito simples. A segunda limpeza que você vai precisar fazer é uma limpeza dos pensamentos. Para isso, embora também mexa com as emoções, tá? Os incensos são muito bons. Os incensos, eles limpam as duas coisas, emoções e pensamentos. Mas como a gente já limpou com o líquido, agora nós vamos trazer uma maior propriedade de limpeza utilizando os incensos. Eu gosto muito desse incenso aqui, o Ananda. Eu utilizo ele há mais de 30 anos. É muito bom. É isso aí. Não, quase 30 anos, uns 20 e poucos anos. E ele é excelente. Como é que você vai fazer com o incenso? Lembre-se que, da mesma forma, tudo começa em você. Você poderá pegar 3 ou 5 varetas. Quando você for fazer uma limpeza, escolha sempre número ímpar. Então, você pega 3 ou 5 varetas, acende todas, segura na sua mão, vá do fundo da sua casa, no caso, se você morar numa casa que seja bangalô, ou se for, no caso, um sobrado, você vai primeiro para o andar de cima, vai fazendo a limpeza por cada canto, depois você desce e faz embaixo, você vai em cada canto queimando incenso, fazendo uma oração, se você é religioso, fazendo um benzimento, caso você goste, fazendo um mantra, ou simplesmente determinando que aquela fumaça, a energia daquelas ervas que estão sendo queimadas naquele incenso, vão expulsando as emoções e pensamentos nocivos que se encontram no seu ambiente. Faça sem pressa, tanto com os incensos quanto com as águas. Não tenha pressa, faça bem feito. É qualidade que faz a diferença. Concentre-se, vá determinando que quando você chegar lá na porta da frente, você abre a porta. No caso de apartamento, aí fica difícil, né? Porque você vai passar esse cheiro para o corredor. Você não precisa usar a porta da frente. Você escolhe uma janela mais próxima da saída e você vai abrir essa janela e vai determinar que tudo seja escoado por ali. Se você morar em casa, você pode utilizar a sua porta sem problema nenhum. E aí você pega esses incensos no final e coloca ou num vasinho de terra ou num potinho com arroz, coloca todos ali e deixa acabar de queimar ali perto dessa saída que você escolheu, ou a porta ou a janela. E pronto. Seu ambiente vai ficar bem levinho, você vai sentir uma diferença que não é sutil, volto a repetir. Bom, agora que nós estamos com o ambiente limpo, nós podemos fazer alguma coisa utilizando os gráficos. Eu vou apresentar aqui para vocês alguns gráficos que, no caso, são gráficos que a gente em radiestesia fala que não saturam. O que é saturar? Um gráfico, ele vai absorvendo energia e ela vai ficando acumulada. E aí, com o tempo, essa energia acumulada faz com que o gráfico deixe de funcionar como deveria. No caso, esses gráficos que eu vou passar para vocês, eles não saturam. Mas ainda assim, eu vou ensinar um método, que como vocês não vão utilizá-los de forma radiestésica, vocês vão utilizá-los
pendurados nas suas paredes. Eu vou passar para vocês, além do conhecimento de para que eles funcionam, uma outra forma de utilizá-los assim que eu apresentá-los para vocês. Então, eu vou precisar mais uma vez compartilhar a tela. Bom, primeiro uma curiosidade. Vocês conhecem isso aqui? Esses aqui são os moais lá da Ilha de Páscoa. E não se sabe, olha o tamanho da pessoa perto deles. Eles são blocos monolíticos, né? São uma pedra única esculpida e eles são muito altos e ainda tem um pedaço deles aqui bem longo até, enterrado no solo. O que acontece? No começo, quando começaram a navegar para a Ilha de Páscoa, os navegadores não se sentiam muito bem durante a viagem. Não tinham enjoo, mal-estar, tinham febre. E, com o tempo, isso chamou a atenção de radiestesistas também. E um grupo de radiestesistas até muito conhecido, aqui não convém quem eram, resolveram fazer uma pesquisa na ilha. E eles perceberam que os moais, no caso, eles emitiam uma energia negativa, assim, no caso, onda de forma negativa, né? E também verde negativo, que é a energia telúrica, numa fase que não é boa para o ser humano, emitia com uma quantidade grande dessa energia. E eles ficam todos agrupados, olhando da ilha para o mar. Eles ficam ao redor da ilha. Então, eles cercam a ilha para que qualquer um que venha de fora seja atingido por essa energia que os moais emitem. Mas eles perceberam também que as pessoas que moravam, os habitantes da ilha, não tinham problema nenhum. Eles viviam muito bem. E eles descobriram que esses habitantes possuíam nas suas casas placas, que a gente chama de placa Kate aqui, né? De tamanho grande, que ficavam em suas paredes, e plaquinhas pequenininhas, miniaturas delas, que eles traziam no cabelo. E fazendo uma pesquisa radiestésica, fazendo todas as mensurações, percebeu-se que essas placas neutralizam a energia dos moais. Então, a placa Kate, no caso, ela neutraliza ondas de forma, verde negativo, e também ondas, pensamentos nocivas, de baixo teor vibratório, a gente fala, tá? Quando uma forma pensamento é negativa, quando ela é feita de pensamentos, emoções e sentimentos negativos, ela tem um baixo tensor vibratório. E a placa Kate elimina essas energias. Então, esse é um dos gráficos que eu indico para vocês. Você pode encontrar na internet, geralmente feito ou em PVC, ou em fenolite. Tá? Não adianta pegar isso aí e copiar da internet, imprimir numa folha de sulfite, porque a folha de sulfite não tem gramatura suficiente, então o gráfico acaba saturando e não dura nada o efeito dele. A gente sabe que quanto mais massa o gráfico tem, mais energia ele emite. Então, massa, no caso, aí não vai interessar quanto maior for o gráfico, mas quanto mais pesado ele for. Tá ok? Então, baseado na equação de Einstein, né, que energia é igual a massa vezes uma constante ao quadrado, ou seja, energia é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Então, quanto mais massa, mais energia em potencial. Então, esse é o primeiro gráfico. O segundo gráfico a gente chama de escape cabalístico. Um gráfico excelente também como proteção, mas aqui no caso ele não vai servir só para proteção, ele também ele neutraliza energia elétrica e magnética em fases que sejam nocivas para o ser humano ou que estejam em grande quantidade. Por exemplo, energia emitida por computadores, aparelho celular, televisão,
as lâmpadas fluorescentes, que são péssimas, ainda bem que a gente agora está mais na fase do LED, mas ainda assim, né? E além de tudo, também protege contra formas de pensamento e ondas de forma que sejam nocivas para o ser humano. Esse gráfico também não satura, uma maravilha, simples de utilizar. Esse outro gráfico também é um gráfico que não satura, conhecido com o nome o nome místico de Jesus ou Yeshua, embora para quem é cabalista, no caso, como eu, a gente saiba que não é exatamente isso que está escrito. Aqui em hebraico nós chamaríamos esses pontinhos em conjunto, né? O plural é nikudot, né? Ou nikud, cada um deles. Que são vogais. Mas aqui no caso eles não são vogais, eles foram colocados aqui por estudo radiestésico, é um gráfico criado por um radiestesista bem experiente, e é um gráfico que também não satura, e ele protege contra todas as energias negativas como os anteriores. Esses gráficos que eu mostrei até agora, você pode pendurá-los na sua parede e é bom que eles fiquem visíveis, tá? Os gráficos, nesse caso, como proteção energética, não é bom que eles sejam segredo. É bom que a pessoa que chegue no ambiente veja. Né? Se ela emite forma pensamento negativa, automaticamente, quando ela olhar para aquilo, já é desmontado na hora. Tem um outro gráfico aqui que, na realidade, ele é rúnico, né? Ele é nórdico. E esse gráfico também pode ser colocado na parede, mas ele funciona ainda melhor se ele for colocado no chão, na entrada. Se a pessoa que vai entrar passar por cima dele, ele funciona como uma armadilha. Ele captura a energia ruim que esteja na aura daquela pessoa, no campo energético daquela pessoa, e neutraliza. Então, esses são os gráficos que eu tinha para apresentar para vocês. Muito simples de utilizar, basta pendurá-los. Esse aqui, no caso, você pode pendurar ou colocar no chão. No caso, é mais complicado, né? Quem utiliza no chão geralmente manda fabricar um azulejo muito grande e aplica no seu chão. Então, é um gráfico um pouquinho mais difícil para isso. Mas todos esses outros, o Yeshua, ou o nome místico de Jesus, o escape cabalístico ou a placa Kate, eles são excelentes para proteger a sua casa. Bom, basta pendurá-los? Basta pendurá-los. Mas como a gente está falando aqui de forma, pensamento e que tudo começa em você, eu vou ensinar para você uma forma de você tornar esses gráficos ainda mais efetivos. Como é que você vai fazer isso? Você vai comprar um desses gráficos e você vai colocar a sua energia neles. Você vai aumentar a potência deles. Como é que você vai fazer isso? Você pega esse gráfico, pega um algodãozinho, molha com um pouquinho de azeite e passa o azeite na parte de trás do gráfico. O azeite é um poderoso condensador fluídico ou condensador de energia. Você vai pegar esse gráfico besuntado na parte de trás, não precisa ser na parte da frente, vai para um local que você possa ficar tranquila ou tranquilo, sem ninguém que te interrompa. Fecha a porta, desliga celular, telefone, televisão, rádio. Relaxa e entre em contato com uma força maior ou com Deus, não importa como você chame, não importa qual seja a sua crença. Imagine que essa fonte de vida penetra por todo o seu corpo e vai aumentando o seu campo de energia. Você pode até ir inspirando essa energia para dentro de você. Feche seus olhos e vá. Imagine que o seu campo energético, a sua aura vai brilhando, 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 até que você fique brilhando como se você fosse um sol. Quando você sentiu isso, você vai dar qualidade para essa energia. Você vai determinar que qualidade você vai dar. Qualidade que você sabe que o gráfico tem. Ou seja, você vai imaginar que essa energia ela possui uma força de proteção que nenhuma energia nociva consegue ultrapassar. Ela destrói, ela desintegra qualquer energia nociva, venha ela de onde vier.
Você precisa ter essa convicção, tem que ser pensamento e sentimento. Então, quando você estiver carregado de energia, você imagina que essa energia ela é muito poderosa e nenhuma energia negativa consegue vencê-la. Quem determina é você. Quando você sentir isso, você vai pôr as suas mãos no gráfico e vai imaginar que através das suas mãos essa energia vai para o gráfico, vai indo aos poucos e vai alimentando o gráfico. Você vai imaginando que os desenhos do gráfico vão acendendo como se fossem de neon. Uma lâmpada forte. Vai imaginar que eles vão ficar brilhantes, brilhantes, muito brilhantes. E você vai determinar que essa energia permaneça forte. Muito pelo contrário. A cada dia que passa, ela se fortaleça. Quanto mais ela trabalhar, mais forte ela fica. Sentiu que está bom? Vai lá e pendura o seu gráfico num local visível, logo perto da entrada, onde as pessoas entrem e já olhem ou passem por ele. E está tudo certo. Daqui a 6 meses, mais ou menos, você pode repetir aquela operação. Vai lá, pega o seu gráfico. Como eles não saturam, não precisa ficar limpando, mas vai lá, pode limpar, lógico, não precisa ficar criando pó neles. Porque o pó seria até o que a gente chama de uma energia parada, né? No caso, cria-se uma quantidade de íons positivos muito ruins, mas eles mesmos desbancam essa energia. Mas você vai limpá-lo sempre, mas a cada 6 meses, vá lá, faça uma limpeza, coloque um pouquinho mais de azeite no algodão, passe lá na parte de trás do seu gráfico e repita essa operação. Vai lá e fortalece. Puxa essa energia toda do universo, carregue-se com essa força, dê qualidade para essa força e transfira para o gráfico e pendure de novo. Simples assim. Então, vocês têm a água ou líquido para limpar as emoções do ambiente, o incenso para limpar o que resta das emoções e os pensamentos ruins que tenham ficado no ambiente, e depois os gráficos para que você possa manter o seu ambiente sempre protegido, para que essas energias nocivas não entrem lá. Agora, se você quiser melhorar ainda mais, na hora que você está energizando o seu gráfico, né? Você puxou energia, faça um sacrifício. Lembre-se que antigamente nos rituais era feito um sacrifício para que aquela energia ganhasse força, ganhasse aprovação dos deuses. Qual vai ser o seu sacrifício? Comprometa-se dali em diante, vigiar os seus pensamentos e as suas emoções dentro da sua casa. Coloque-se como um vigia. Você vai sacrificar o seu hábito de se deixar levar por pensamentos negativos e emoções negativas. E aí você coloca o gráfico na parede. Se você fizer esse compromisso, cada vez que você passar por ele, você vai lembrar de vigiar os seus pensamentos e as suas emoções. Então, espero ter sido útil. Muito obrigado pela oportunidade de compartilhar e até uma próxima.